E aí galera, beleza? Aqui é o Taylor trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, pessoal, eu quero aqui falar pra vocês como eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Como eu comecei a brisar igual eu briso, ou brisava, ou ainda tô brisando, não sei. A brisa que eu falo é criar aquelas histórias bem malucas que vocês gostam tanto. Óbvio que pra tudo tem o seu começo. Então, como eu comecei? Bom, um certo tempo, quando eu era bem criancinha, muito antes de eu começar a estudar, eu era um cara que tinha uma mente muito perturbada. Como assim perturbada? Se eu não fizesse alguma coisa, ou se eu não criasse alguma coisa, eu ficava simplesmente louco. Mas como assim louco, cara? Simplesmente porque eu imaginava muita coisa. Então se eu não colocasse isso no papel, eu ficava com a cabeça cheia de coisas, entendeu? Então eu comecei a despejar todo esse peso, essa coisa que vinha na minha mente, esse sentimento. Eu não sei o que era isso. Eu juro pra vocês, eu não sei o que era isso não. Mas eu comecei a despejar tudo nos meus brinquedos. Essa história é de quando eu era criança, beleza? Eu comecei a despejar tudo isso nos meus brinquedos, né? Só pra relembrar, quando eu era criança eu gostava muito desse bonequinho e desse Power Ranger preto, né? São os que eu tenho até hoje. Então, pessoal, quando eu era pequeno eu brincava muito e os meus brinquedos sempre duravam muito, porque a minha brincadeira não era uma brincadeira comum. Tá, mas como assim comum? Geralmente quando as crianças brincam com brinquedos, elas quebram e carrinho para um lado e roda para o outro. Ganha o brinquedo num dia e no outro já tá tudo quebrado, e o pai já tem que ir lá na loja e comprar outro brinquedo porque o antigo já quebrou. Não, os meus brinquedos duravam anos, cara. Esse robô eu ganhei quando tinha 5 anos de idade e hoje eu tenho 20. Cara, esse robô tem 15 anos. Incrível, velho. E esse Power Ranger preto eu ganhei ele em 2008. Ele veio com mais um monte. Mas como eu fui crescendo e já não queria mais brinquedos, eu dei pra sobrinho, pra primos pequenos. Eu fui doando e eu só fiquei com esse robozinho e com esse Power Ranger. Então a minha imaginação era uma coisa muito louca, entendeu? Então todo tempo eu chegava assim em casa, já pegava os brinquedos, já ia, imaginava. E sem falar que, cara, todos os meus brinquedos tinham nome, velho. Todos os meus bonecos tinham nome. Até os carros, os bonecos, as bonecas. Opa, boneca, isso não ficou muito bom, né? Mas as bonecas que eram a namorada dos meus bonecos, os caminhões, os carrinhos de Hot Wheels, todos eles tinham nome. E isso foi evoluindo dentro de mim. Cada dia, cada vez que eu pegava os brinquedos, eu inventava uma história diferente. E assim eu entrei na escola. Comecei no prezinho fazendo vários desenhos, vários rabiscos. Até hoje eu já não tenho mais. Mas no prezinho eu fazia muito carro, carreta e eu imaginava muita coisa. Sem falar que eu cresci assistindo séries, desenhos da Disney, Tarzan, vários desenhos que vocês conhecem hoje. Tom e Jerry, Pica-Pau, Pokémon, Digimon, Power Rangers e finalmente Dragon Ball Z. Tirando esses, eu assistia muitos outros desenhos, então esses desenhos me ajudavam mais ainda. Então quanto mais eu assistia, mais eu queria criar alguma coisa, mais eu queria fazer alguma coisa, pessoal. Então vocês estão vendo como isso é complexo? Então tá, como que eu cheguei à minha primeira história em quadrinhos? Bom, geralmente eu já fazia histórias em quadrinhos antes. Só que quando eu cheguei à história em quadrinho, na verdade eu já nem gostava. Eu só via, ah legal, história em quadrinho, incrível, fecha, foda. Mas não era assim uma coisa que eu pensava que era uma forma de libertar a minha mente, entendeu? Eu sempre só via as histórias em quadrinhos, mas não pensava que aquilo ali iria me libertar. Quando eu não criava alguma coisa, eu ficava louco, ficava ansioso, eu ficava assim, sabe quando você tem uma coisa dentro de você e você quer saltar aquilo de alguma forma? Então isso acontecia comigo, e muito. Eu chegava a ficar triste, cara, quando eu tinha várias coisas pra... Você tem alguma coisa para... É como se você tivesse uma ânsia de fazer alguma coisa, mas você não conseguisse saber aonde você ia começar. Foi aí que eu conheci a história em quadrinho. Na verdade, eu vi os quadrinhos da Mônica e eu achei muito interessante, entendeu? A maneira que o Maurício de Souza fazia os personagens, a maneira que... Alarme de carro. A maneira que ele lidava com o mundo em si era muito bacana, só que ainda não entrava na minha mente que eu poderia usar aquilo
pra criar muitas coisas. Então, eu juntei com os amigos, mais conhecido como JLA. Você já deve ter visto aí vários vídeos de eu falando deles, de algumas histórias e quadrinhos que eu fiz deles também. Qualquer coisa tá aí na playlist de minhas histórias e quadrinhos, vocês vão lá e dão uma olhada, beleza? Então, pessoal, isso já foi em 2009, beleza? Eu entrei no prezinho em 2004 por aí. Isso já foi em 2009, mais ou menos na sexta, sétima série aí, por aí. Daí que eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Por quê? Você já ouviu falar que... Mas já ouviu falar? Não, você já deve saber também. Que quando você tá sozinho, você não consegue, você fica em dúvida. Mas quando você tem 1, 2 e 3 junto com você, imaginando a mesma coisa, como seria legal, tipo, você pega impulso daquilo, né? Quando você vê que tem mais pessoas que pensam junto com você e imaginam que aquilo seria mesmo uma coisa legal. Então, foi a partir daí, eles se juntaram a mim e aí a gente começou a fazer histórias em quadrinhos e foi muito legal, muito bacana, e começou a surgir milhares de histórias em quadrinhos. Eu comecei a ficar louco, cara. Todo dia era um personagem novo, velho. Era assim uma explosão de personagens. Eles até faziam, mas o que mais fazia histórias em quadrinhos era eu. E não foi só a nós três, JLA, né, que significa Juliano, Lucas, que sou eu, e Ariel. Não foi só nós três que fazia os quadrinhos. Tirando nós três, juntou mais um que se chamava Leonardo e mais um que se chamava Joverson, que esse Joverson é irmão do Juliano. E esse Joverson também começou a fazer histórias em quadrinhos. Então fomos nós 5 dentro da sala de aula fazendo histórias em quadrinhos o tempo todo. E assim ficava aquela renca de histórias em quadrinhos, história em quadrinho pra lá, história em quadrinho pra cá. Olha só que eu lancei. Nossa, que massa, cara. Nossa, eu fiz uma história em quadrinho aqui, você tem que ver essa história. Ficou muito legal. Nossa, cara, deixa eu ver essa história em quadrinho. Nossa, é muito legal, quero ver. Ai, meu Deus do céu, eu fiz outra aqui muito mais legal que a sua, olha só. Aí eu ficava ali, nossa, eu quero ver a sua, não, eu quero ver a sua, não, eu quero ver a sua, não. Deixa eu ver aqui. E ficava aquela brigueira, aquela coiseira toda. E história em quadrinho pra lá, história em quadrinho pra cá, e desenho pra lá, e desenho pra lá. Eu ficava até louco, mas ao mesmo tempo muito empolgado com aquilo, porque era muito legal. Era como se fosse um mundo só de histórias em quadrinhos, só da gente, entendeu? Então teve um certo dia que acabou. Pois é, tudo que é bom acaba, né? Teve um dia que todos eles pararam de fazer quadrinhos. Simplesmente pararam. E como eles pararam, eu desanimei. Você já passou por aquilo de quando chega uma visita na sua casa, você se empolga tanto com aquela visita, se empolga, e de repente ele vai embora. Você fica tão desanimado e cabisbaixo e perde até a vontade de fazer as coisas ou de fazer aquilo que você fazia com essa certa visita, certo? Foi assim que eu me senti, que a gente fazia tudo junto e de repente todo mundo parou, mas eu tava muito empolgado com aquilo, eu não queria parar. Mas aí eu continuei, eu não parei, só que eu fazia pouco. Eu não fazia o número de histórias e quadrinhos que eu fazia, mas eu fazia pouquinho. Então tudo que eu imaginava, eu fazia. Mas estava ali fazendo. Às vezes eu copiava, assistia algum desenho e fazia alguma coisa em cima. Ou eu criava meus próprios personagens, assim como The Thunder. Então, pessoal, foi a partir daí que surgiram as histórias em quadrinhos. E mais ou menos ali por 2012, 2013, eu parei totalmente de fazer histórias em quadrinhos. E a partir dali eu só desenhar. E daí eu comecei a lidar com música, né? E com canto, com aulas de violão, aulas de teclado, que eu tô dando aula também de violão, aula de teclado, aula de canto. E eu parei totalmente com os quadrinhos. Mas chegou uma certa época que eu tive que trazer ela pro canal. Eu encontrei aquela caixa cheia de histórias em quadrinhos, toda empoeirada, e eu tive que mostrar pra vocês. E vocês gostaram? Isso foi mais incrível ainda. Eu juro que um dia na escola eu pensei assim: um dia ninguém vai querer ler essa porcaria. Quem é que vai ler essa merda? Eu juro, gente, eu já pensei isso. E a partir dali, a minha professora pegou ali mais ou menos na época de 2013, 2014. Ela pegou, separou algumas, né, umas 15, e colocou na biblioteca. Daí a partir dali viralizou, velho. A minha cidade inteira conhecia minhas histórias em quadrinhos. Isso foi mais incrível ainda, porque eu ficava assim ansioso. Então eu decidi voltar a fazer quadrinhos. E vocês foram a minha maior inspiração. Eu não tô falando isso pra se puxar saco de vocês e pra ganhar inscritos. Não. Vocês me inspiraram mais ainda a voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu li muitos comentários aqui embaixo também falando
algumas pessoas falando que não desenhava mais e voltaram a desenhar depois que assistiram o meu canal. E isso é uma grande honra pra mim. Eu fico... cara, eu fico muito honrado em saber que as pessoas assistem o meu conteúdo e causa algum efeito, entendeu? Isso eu acho incrível. Eu espero continuar satisfazendo vocês da melhor forma possível, pessoal. Então, essa é a minha história de como eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Ficou um vídeo meio comprido, mas fica aí, é bom que vocês saibam realmente a minha história de como eu comecei a mexer com artes. É claro que eu não contei todos os detalhes. Eu posso estar trazendo uma parte 2 desse vídeo aqui contando mais detalhes da história, entendeu? Então esse vídeo aqui vai ficar na parte de vlogs. Tá, então você vai iniciar um novo conteúdo no canal? Como assim você vai iniciar um novo conteúdo no canal? Você tem que me avisar antes de fazer um conteúdo novo no canal? Mas pessoal, eu vou começar a gravar vlogs assim, falando de desenhos animados, falando de histórias em quadrinhos, entendeu? Então esse vai pra nova playlist que vai estar escrito aí vlogs, beleza? Então esses vlogs vai ser falando assim de quadrinhos, desenhos, séries. E eu espero que vocês gostem. Aprovem aí com um like. Se esse vídeo chegar aí a... deixa eu ver. 50 likes. Se esse vídeo chegar a 50 likes, eu começo essa série aí. Trago uma parte 2 desse vídeo aí, contando mais detalhes de como foi as histórias em quadrinhos na minha vida, os meus altos e baixos, beleza? Histórias, o que me inspirou a fazer, algumas histórias em quadrinhos que me inspiraram a fazer, algumas coisas que vão fazer vocês dar risada, eu tenho certeza. Mas é isso aí, pessoal, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, se você chegou agora. E deixa seu joinha aí, comenta aqui embaixo se vocês têm alguma história, alguma coisa parecida, beleza? E se vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, falou e até mais!